Nós vamos conversar ao vivo agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bom dia, ministro, tudo bem? Como vai? Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio e Thaís. Na semana passada, uma parte do país foi atingida por um ciclone bomba, região sul aqui do Brasil. Queria saber do senhor como é que está a repercussão aí desse caso, quais foram as providências tomadas, o que o senhor pode trazer de novidade aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, ministro? Bom, as catástrofes climáticas, elas, apesar de não terem tanta intensidade no país, elas acontecem todos os anos, né? Por isso a Defesa Civil funciona, ela é estruturada tanto aqui em Brasília como nos estados e municípios. Na sexta-feira que antecedeu o último final de semana, o nosso Centro de Previsão de Desastres identificou a possibilidade e a intensidade do problema e informou as defesas civis dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, após o ocorrido, nós nos comunicamos com os governadores dos 3 estados. Eu fiz essa comunicação pessoalmente, colocando a nossa estrutura à disposição. Na terça-feira, nós deslocamos o nosso secretário da Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas, para a região. E no sábado pela manhã, nós fizemos um sobrevoo com o presidente lá em Santa Catarina, que foi o estado mais atingido, 185 municípios, né? E o nosso secretário continua na área, deverá retornar só hoje à noite, fazendo todo o trabalho de avaliação e orientando os prefeitos a preencher os seus planos de trabalho. A ideia é darmos uma assistência imediata na área humanitária e emergencial, ao mesmo tempo em que preparamos a ajuda da reconstrução da infraestrutura pública. Então, esse é o trabalho que foi feito até agora. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu ouvi uma entrevista do senhor no fim de semana falando sobre o trabalho do seu ministério, que já havia mandado, né, para Santa Catarina, para esses municípios mais afetados, funcionários para orientar as prefeituras a preencher a papelada e se habilitar a recursos federais de emergência, etc. É tão complicado assim a concessão do auxílio, né? Porque assim, tem lá uma senhora que na mesma reportagem foi ouvida, que teve a sua casa praticamente destruída, uma pessoa pobre, não tem como fazer o telhado novo, etc. Muita gente foi afetada, né? É tão complicado, assim, a legislação impõe tantos obstáculos à liberação de recursos de emergência em casos de fenômenos climáticos como esse? Os órgãos de controle, Cláudio, do governo, né, que tratam da fiscalização dos recursos públicos, estabelecem uma norma para a liberação desses recursos. Mesmo com a desburocratização, ainda há uma liturgia a ser preenchida, né? Então, no caso de ajuda humanitária e o que nós chamamos de ajuda emergencial, é extremamente descomplicado. Por isso, basta apenas a decretação da calamidade, do estado de emergência, e isso está num site, na internet, e o prefeito preenche um relatório preliminar, definindo quais são os estragos e quais são as ações que são necessárias naquele momento. Então, por exemplo, limpeza de galerias ou de vias públicas, ajuda humanitária de cestas básicas, pagamento de aluguel social, retelhamento de imóveis. Então, tudo que foi emergencial, entre 24 a 48 horas é possível a liberação, desde que seja preenchido de forma adequada o plano de trabalho. Por isso, em função até da fragilidade técnica das prefeituras, é que nós estamos tendo cuidado, quando há um desastre dessas proporções, de deslocarmos um técnico e uma equipe, né, para o local, para, em conjunto com a associação dos municípios, orientar o preenchimento do formulário. A segunda etapa, essa é um pouco mais, eu diria, complexa, né, porque você trata já de reconstrução da estrutura pública. Então, imagine uma ponte, custa R$1 milhão. Eu preciso definir, dentro de um projeto técnico, o recurso que vai ser investido ali. Vai ser tanto para fazer a cabeceira, tanto de fundação. Então, isso é um maior grau de complexidade, mas com maior simplificação
do que um processo normal. Então, a primeira ação ela é muito rápida e muito descomplicada. Agora, mesmo sendo rápida e descomplicada, e estando à disposição na internet, nós nos deparamos com muita dificuldade das prefeituras, pelas suas condições técnicas, de preencher os relatórios e as planilhas. Por isso, nós deslocamos uma equipe para ajudar nessa situação. Em quanto tempo, desculpe insistir nesse assunto, mas eu queria saber o seguinte, aqueles municípios afetados, eles já receberam esses recursos ou em quanto tempo eles poderão receber? A maioria desses municípios, Cláudio, ainda nem sequer decretaram a calamidade. Eu não posso mandar o recurso sem a decretação da calamidade. Aqueles que já decretaram a calamidade, é exemplo do que aconteceu já com o estado de Santa Catarina, né? Então, nós estamos só aguardando o envio desses relatórios. Já foram enviados alguns, eles estão sendo analisados. E nós temos aqui, inclusive, na hora que há uma situação como essa, nós definimos uma equipe de plantão. Tá? Então, todas as outras ações elas são sobrestadas para que essa seja analisada com a maior brevidade possível. E vou ter uma reunião com a minha equipe agora, às 9 horas da manhã. Vai ser a oportunidade em que eu vou receber o relatório para saber exatamente em que pé estão esses pedidos de ajuda e quantos foram liberados, quantos nós recebemos. Eu só vou ter essa informação agora daqui a 20 minutos. Quem está com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes é o ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, em áudio e vídeo conosco na Rádio Bandeirantes. Ministro, que história é essa de projeto Casa Verde Amarela? É o fim do Minha Casa Minha Vida? Olha, o projeto habitacional que o governo tem hoje é um projeto com 15, 16 anos de idade, com equívocos e acertos. Nós temos uma série de problemas causados por inadequação de projetos, por assodamento, mas também realmente se deu casa e se deu condição a milhares e a milhões de brasileiros. Nós temos, por exemplo, mais de 500 mil moradias que foram edificadas fora ou distantes dos núcleos habitacionais, e são moradias que não têm transporte, que não têm infraestrutura básica, como creche, como hospital, e eles foram praticamente tomados pelo tráfico até. Então isso é uma situação que nós não queremos repetir. O Brasil tem 10 a 12 milhões de imóveis irregulares, o Brasil tem, na nossa carteira, mais de 100 mil moradias paralisadas, espalhadas por mais de 1.900 municípios. O desperdício de recurso público é uma tônica, então você deixar uma obra paralisada é desrespeitar o contribuinte brasileiro. Então nós estamos trabalhando em várias frentes. Primeiro, nós vamos lançar um programa para apoiar os municípios em programa de regularização fundiária, para dar escritura pública às pessoas que moram em áreas irregulares, não naquelas áreas passíveis de desastres, né, ou não edificantes, como encostas, como margens de rios ou em pântanos, mas nas áreas que já foram ocupadas há mais de 5 anos, sem contestação. Nós temos 2 leis federais que tratam do tema, uma lei de 2000, chamada Estatuto da Cidade, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, e uma outra em 2017, chamada REURB, ainda no governo do Temer, mas são leis que, apesar de terem uma abrangência e simplificarem o processo, têm sido pouco utilizadas pelo governo federal. Há uma série de projetos feitos pelas prefeituras, algumas com êxitos, outras com pouco êxito. Então o governo vai fazer um programa vigoroso para apoiar essa regularização. A outra ação é uma negociação nos últimos 4 meses que fizemos com o Conselho Curador da Caixa Econômica, de diminuição da remuneração, né, para permitir que mais de 1 milhão de famílias possam acessar o crédito imobiliário, né, no caso especial, no Norte e Nordeste, com famílias até R$3 mil de renda familiar, e nas outras regiões do país até R$2.000. Nós também estamos tratando com a Caixa Econômica de diminuição da taxa de administração no que tange ao subsídio que é alocado pelo Fundo de Garantia todos os anos para diminuir o custo das prestações. Com a diminuição dessas taxas, nós imaginamos que vai haver aí uma disponibilidade de recursos que vai permitir uma contratação de um número maior de moradias. Nós vamos anunciar oportunamente, por ocasião do lançamento, a nossa expectativa dessas edificações que serão feitas a mais ao longo do tempo. Além dessa retomada de imóveis paralisados, nós
já entregamos desde o início do governo do presidente Bolsonaro, dentro da orientação que nos é dada de não deixar obras paradas, de não desperdiçar recurso público, mais de 500 mil unidades habitacionais à população brasileira. Nós temos em torno de 300 mil unidades em carteira sendo edificadas e temos mais de 100 mil unidades paralisadas. Então, todo esse arcabouço, todo esse corolário de ações estão sendo levados em consideração na redefinição de um projeto habitacional que leva em consideração as condições financeiras que o país tem hoje de investimento público, a necessidade de se buscar parcerias privadas, mas, sobretudo, a diminuição dos custos da remuneração dos agentes financeiros e a diminuição das taxas para permitir que a população possa voltar a comprar e a adquirir a sua casa popular. E o nome muda também, ministro? Casa Verde e Amarela já foi batido o martelo? Provavelmente, né? Ainda estamos aí terminando, aí a medida provisória está tramitando dentro dos escaninhos da burocracia, né? A gente passa aí por economia, por SAGE, por SAI, e o nome, claro, tem que ter o aprovo aí da SECOM, né? Que é a nossa Secretaria de Comunicação do governo. Esperando nesse mês ainda lançarmos o programa. Ministro Rogério Marinho está conversando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O senhor foi o relator da reforma trabalhista, né, quando estava no parlamento. Depois, como secretário de Previdência e Trabalho, acompanhou e foi um articulador importante do governo na aprovação da reforma da Previdência. Qual é a próxima reforma necessária, na sua opinião, ministro? E qual aquela que tem viabilidade de passar pelo parlamento, uma vez que o senhor conhece bastante, né, o nosso parlamento e sabe da relação que o governo tem com deputados e senadores? O que deve ser a prioridade na visão do senhor nesse momento em que ainda a gente vive, né, uma pandemia do coronavírus, mas o governo não pode deixar a sua agenda de lado? Bom, Pedro, primeiro é importante ressaltar que nos últimos 5 meses que estou aqui no Ministério do Desenvolvimento Regional, eu cheguei no meio da tramitação de talvez um dos mais importantes mudanças em marcos regulatórios que o Brasil passou nos últimos 20 anos, que foi o marco do saneamento, né? Isso era uma ação que se arrastava desde 2016 no Congresso Nacional. Várias tentativas foram feitas por governos que nos antecederam, e louvar aí a articulação e a decisão política do presidente Bolsonaro, que perseverou e conseguiu adesão do Legislativo dentro de um processo natural de negociação para desatarmos esse nó de um câncer, né, que acomete o Brasil. Você ter 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a tratamento de rede de esgotos, né, e 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, sem dúvida nenhuma, depõe contra a sociedade brasileira. E o marco vai nos dar, espero que ele seja promulgado nos próximos dias, até o dia 15 de julho, né, vai nos dar a segurança jurídica e a previsibilidade para trazermos a iniciativa privada como parceira no enfrentamento desse grande desafio da universalização de 90% do esgotamento sanitário até 2033 e 98% ou 99% do tratamento de água potável ao longo dos próximos anos. Isso vai significar um aporte de 500 a 700 bilhões de reais, né, um número expressivo de empregos gerados, mas, sobretudo, a diminuição da mortalidade infantil, a melhoria da qualidade de vida de nossa população, a melhoria da nossa infraestrutura, da produtividade, enfim, o ganha-ganha, e, sem dúvida nenhuma, a sociedade passa a ser beneficiada por essa mudança importante que aconteceu agora, recentemente, pelo Parlamento e pelo Governo Federal. Ministro, eu acho que é um grande sobre desafio... Isso... Pois não, Cláudio, eu ia só concluir aqui a resposta. Sim, por favor. Eu acho que o grande desafio nosso nesse semestre que está terminando, né, é justamente não perder o ímpeto das mudanças necessárias para reestruturarmos a nossa economia, né? O ministro Paulo Guedes ontem, inclusive, falou a respeito de uma série de ações que estão sendo empreendidas, mas a mais importante, sem dúvida nenhuma, me parece assim, a mãe das reformas essenciais nesse momento é a questão
da mudança do nosso sistema tributário. Ele pode ser amplo, como pretendem alguns atores do parlamento, ou ele pode ter uma menor alcance diante da vida como ela é, né, já que há muitos interesses em jogo. Mas o importante é que aconteça ou a simplificação tributária, ou a mudança mais ambiciosa que permita que os estados e municípios possam conciliar essa guerra fiscal que penaliza o país como um todo, que se retire esse excesso de protagonismo da Receita Federal, né, que normatiza diariamente a aplicação da própria instituição. Isso gera insegurança, isso gera uma burocracia excessiva, isso é uma âncora que atrasa, sem dúvida nenhuma, o crescimento, o desenvolvimento e a atração de investimentos no nosso país. Pois não, Cláudio? Ministro, é o seguinte, sobre esse marco regulatório do saneamento básico, né, cujos números que o senhor apresentou justificam, de fato, essa prioridade, eu queria saber o seguinte, o projeto todo, os projetos que serão executados, tem esse prazo que para a população é longo, né? Mas a gente sabe que para a obra pública não é, de até 2033 para a execução desse serviço. O que eu queria saber é o seguinte, o que é que está previsto para este ano, né? O que é que o governo Bolsonaro fará diante do marco regulatório já aprovado, fará ainda em 2020 ou o que está previsto para 2021, 2022, assim, num prazo mais curto, o que é que nós podemos esperar do governo nessa área? Cláudio, até 2021, já começando no segundo semestre de 2020, o BNDES já performou uma carteira de aproximadamente 50 bilhões de reais. Nós temos aí uma série de projetos prontos para irem a mercado. Tá? São projetos que vão aguardar um pouco essa questão da pandemia e da estabilização do mercado, mas mais tardar, no final desse primeiro semestre, princípio do próximo semestre, já estarão sendo publicizados. Nós temos grandes ações feitas por São Paulo, né, pela Sabesp, pela SEDAI no Rio de Janeiro, Alagoas, inclusive, foi feito um trabalho junto com o BNDES, onde se dividiu em 3 lotes lá todo o escopo do saneamento básico. O Acre está sendo trabalhado agora, eu acho que nos próximos 30 ou 40 dias será enviado à Assembleia Legislativa. Eu estive pessoalmente no Amapá, onde o governador, na minha presença, conseguiu conciliar os interesses dos 16 municípios que fazem aquele estado e enviou à Assembleia Legislativa o estabelecimento do consórcio. O BNDES tem mais 4 ou 5 ações performadas de municípios importantes, né, além desses estados que eu citei há pouco, né, e dessas companhias que são as mais importantes do país. Então já há um acervo de quase 50 bilhões de reais em projetos performados, prontos para serem licitados nos próximos meses, até o primeiro semestre de 2021. Bem, queria agradecer a entrevista concedida aqui ao vivo à Rádio Bandeirantes pelo ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Obrigada, hein, ministro? Até uma próxima. Obrigado, Thaís, Pedro, Humberto e os ouvintes da Bandeirantes. Obrigado.